a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Floresta. Este é um jogo original da Mabel Games e é um jogo dos designers Nuno Santos e Presmec Plagiac e é um jogo de 2 a 4 jogadores, 14 ou mais anos de idade e dura entre 60 a 90 minutos. Em Floresta iremos fazer a gestão de várias zonas florestais. Para isso iremos plantar árvores por as várias zonas florestais de forma estratégica e reintroduzir o lince nessas zonas florestais, ao mesmo tempo que protegemos as várias zonas de incêndios. E por isso vamos já ver aqui na mesa como é que joga a Floresta da Mabel Games. Depois vamos voltar para as minhas opiniões sobre este jogo. E começamos com a preparação do jogo. E adquirimos os 9 tabuleiros de localização, separando os 4 tabuleiros de torre de vigia que tem no canto superior esquerdo a torre e dos restantes. Baralhamos os tabuleiros que não são de torre de vigia e vamos fazer uma cruz de forma aleatória, virando para o lado que quisermos e de preferência todos virados para o mesmo local, assim desta forma. E depois vamos também baralhar os vários e vamos colocar cada um dos tabuleiros de torre também de forma aleatória, tanto de um lado como do outro, nos vários cantos deste tabuleiro modular. Continuamos por fazer reservas dos vários tokens ao lado do jogo tabuleiro. Depois de separar a carta de primeiro jogador, iremos também separar as cartas com o ícone de fogo, aquelas que têm no canto superior direito o ícone de fogo, das cartas sem ícone de fogo. Iremos baralhar ambos os maços e iremos retirar de forma aleatória cartas dependendo do número de jogadores. Num jogo de 2 jogadores iremos tirar 4 cartas com o ícone de fogo e 13 cartas sem o ícone de fogo de jogo. Com 3 jogadores iremos retirar 2 cartas com o ícone de fogo e 12 cartas sem o ícone de fogo de jogo. Com 4 jogadores iremos jogar com todas as cartas. De seguida iremos dar 3 cartas sem o ícone de fogo a cada um dos jogadores. Esta será a sua mão inicial e será secreta ao longo do jogo. De seguida iremos criar uma linha destas cartas sem ícone de fogo viradas para cima, sendo o número de cartas igual ao número de jogadores mais 1. 3 jogadores, 4 cartas. De seguida iremos baralhar as cartas com os ícones de fogo com as cartas sobrantes sem ícone de fogo. Iremos fazer uma pilha de bisca ao lado da linha de cartas. Depois os jogadores irão escolher as suas cores e irão levar todas as peças dessa cor para si, colocando-as na área de jogo. Mas atenção, num jogo para 2 jogadores, os jogadores deverão sempre escolher entre o castanho e o verde. Depois iremos utilizar uma das cores não escolhidas e iremos colocar em cada um dos espaços redondos com o símbolo de dado e que possuam uma folha, uma dessas árvores. Aí os restantes jogadores não poderão colocar árvores, ficando ocupadas por as árvores neutras, prefazendo 12 espaços. De seguida, cada jogador irá receber uma peça de machado e uma peça de lince que irá colocar na sua área de jogo. Cada jogador irá jogar apenas com 12 árvores. A mais do que isso serão retiradas de jogo. Depois de escolher o primeiro jogador, é-lhe dada a carta de primeiro jogador e está pronto a iniciar um jogo de floresta. O objetivo do jogo de floresta é fazer pontos de vitória. Para isso, os jogadores irão plantar árvores de forma estratégica por os vários tabuleiros de jogo. Para pontuar essas árvores nesses tabuleiros de forma diferente e também ao mesmo tempo protegendo essas árvores do fogo para evitar perder pontos de vitória.
O jogo irá decorrer por rondas, onde a cada ronda os jogadores irão fazer o seu turno jogando uma carta, colocando uma árvore no espaço, ou então jogando uma carta e colocando uma torre no local. Isto irá decorrer até ao fim do jogo, quando pelo menos os jogadores já não possuem nenhumas árvores na sua reserva. Uma ronda de florestas é composta por 3 fases. A fase de ações, onde os jogadores irão fazer um turno cada à vez. Fase do fogo, onde o fogo irá se espalhar pelos vários tabuleiros florestais. E o final de ronda, onde será passado o primeiro jogador e onde será verificado o final do jogo. A fase de ações inicia com o primeiro jogador a fazer o seu turno, depois passando a vez ao jogador à sua esquerda que irá fazer o seu turno e assim adiante a favor dos ponteiros do relógio até todos os jogadores terem feito um turno. No seu turno o jogador irá realizar uma de 3 ações possíveis. Ou irá colocar uma árvore, ou irá construir a torre de vigia. Ou então poderá descartar uma carta de ação e remover do jogo uma das suas árvores. Para colocar uma árvore, o jogador irá escolher uma das suas cartas na mão e irá escolher um dos círculos coloridos com o valor de dados ainda livre. Para a árvore ser colocada, o valor do espaço escolhido deverá coincidir em cor e em valor com a carta utilizada no canto superior esquerdo, isto é, 6 creme, poderia ser aqui, ou poderia ser inclusive aqui. Mas atenção, se o círculo conter as 2 cores, a cor da carta não irá importar para colocar essa árvore. Apenas o seu valor. Para o jogador fazer a ação especial que está por baixo, algumas das cartas, esta inclusive, deverão coincidir com o local onde está colocado a árvore. Para fazer esta ação, eu deveria colocar a árvore num destes locais. Se eu o colocar aqui, eu não farei a ação especial. As cartas jogadas irão ficar na área do jogador até ao final do jogo e serão empilhadas conforme serão jogadas. Para construir uma torre de vigia, o jogador irá escolher um dos 4 tabuleiros de torre de vigia no canto do tabuleiro de jogo, que não tenha lá nenhuma torre de vigia de outro jogador. Terá então de descartar uma carta que corresponda ao valor e à cor do círculo presente nesse tabuleiro. Depois, deverá colocar uma das suas peças de torre no centro do tabuleiro escolhido. Se for a primeira peça, também lá será colocado o carro de bombeiros. Se for a segunda ou terceira peça, serão colocadas por cima da anterior, até finalizar os 3 níveis dessa torre. Na ação de descartar carta, o jogador irá descartar uma carta à sua escolha da sua mão, irá retirar do jogo uma das suas árvores da sua reserva, devolvendo-a à caixa de jogo. Com esta ação, o jogador irá receber 1 ponto de vitória, mas não poderá realizar a ação especial da carta descartada. Depois de realizar uma das 3 ações principais, o jogador poderá ter a oportunidade e o dever de plantar uma árvore de bónus. Para isso, o jogador deverá ver se tem uma ou até mais de 3 condições possíveis. Tem cartas de todos os valores já jogados presentes na sua área de jogo, tem pelo menos 20 pontos de vitória ganhos durante o jogo, tem pelo menos uma das suas árvores em cada um dos 5 locais de floresta. Se assim for, o jogador então poderá colocar uma das suas árvores de forma gratuita em qualquer local livre, independente de valor ou de cor. O jogador poderá ganhar uma árvore de bónus por cada uma das condições e é obrigado a fazê-lo. E no máximo poderá então fazer 3 árvores bónus, uma por cada uma das condições já descritas. Depois do jogador fazer o seu turno, ele irá escolher uma das cartas presentes na linha de cartas viradas para cima e irá adicioná-la à sua mão, prefazendo novamente 3 cartas. Mas atenção, não serão imediatamente repostas as cartas, diminuindo assim a escolha. Depois terminada a fase de ações, onde todos os jogadores jogaram um turno, irá iniciar a fase de fogo, onde serão realizados 4 passos. Ações dos bombeiros, penalização por fogo, propagação do fogo e novos focos
de fogo. Na ação dos bombeiros, começando o primeiro jogador e depois indo pela esquerda, a favor dos ponteiros do relógio, cada jogador irá mover o seu carro e apagar fogos. Para mover o seu carro de bombeiros, o jogador irá escolher um local com fogo ao alcance da sua torre de vigia. O jogador irá então pegar no seu carro e irá movê-lo até um local onde tenha pelo menos um marcador de fogo. O carro não poderá mover diagonalmente e apenas ortogonalmente. O alcance dependerá da altura da torre desse jogador. Podendo ser 1 se for 1 de altura, 2 se a torre tiver 2 de altura, ou então pode ir até 3 se tiver 3 de altura. Se o local onde está o seu carro ainda possuir marcadores de fogo, o jogador poderá escolher não se mover. Caso contrário, se conseguir chegar a um ou mais locais com marcador de fogo, o jogador deverá de mover o seu carro dos bombeiros para um desses locais. Depois de mover ou não mover o carro de bombeiros, se no local onde estiver o carro existir pelo menos um marcador de fogo, o jogador deverá obrigatoriamente de apagar o fogo, retirando um ou até 2 marcadores de fogo que estejam no tabuleiro, mas terão que estar ligados diretamente por um caminho. Por cada marcador retirado do tabuleiro, o jogador irá ganhar um ponto de vitória. Depois das ações dos bombeiros, serão dadas as penalizações a cada jogador pelos fogos ainda na mesa. Por cada árvore da sua cor que um jogador tenha num tabuleiro onde um caminho esteja com um marcador de fogo, esse jogador irá perder um ponto. Não interessa se a árvore tem ligado mais que um marcador de fogo, apenas irá perder um ponto. Iremos fazer esta verificação para cada um dos tabuleiros que possuir ainda fogo. Os pontos são devolvidos ao armazém geral. Mas atenção, se o jogador não tiver pontos suficientes, irá devolver todos os pontos que tem. De seguida, o fogo irá propagar-se por cada um dos locais que tenha algum marcador de fogo e não esteja lá pelo menos um carro de bombeiros. Cada caminho que esteja imediatamente ligado a um caminho com um marcador de fogo colocado na ronda ou rondas anteriores e não tenha nesse tabuleiro um carro de bombeiros, irá receber um novo marcador de fogo. No entanto, se esse caminho possuir um marcador de corta-fogo ou outro marcador de fogo, não irá recebê-lo. Finalmente, serão renovadas as cartas de ação na linha de cartas e com elas serão criados novos focos de incêndio. Para isso, vamos retirando carta a carta da esquerda para a direita. Se uma carta possuir um ícone de fogo ou incluído na carta que sobrou, serão colocados 9 focos de incêndio nos tabuleiros mostrados no ícone. Para ser colocado um marcador de fogo, o primeiro jogador irá lançar o dado. E em todos os espaços de tabuleiros que mostrem então o ícone e que possuam o mesmo valor do dado, será adicionado um fogo nos caminhos ligados a esse espaço e não possuírem lá um corta-fogo, um marcador de fogo. Se por alguma razão não tiver sido colocado nenhum marcador, porque todos os caminhos estão bloqueados, então será adicionado 1 ao valor do dado lançado e feito novamente a tentativa de colocação, mesmo passando o valor do dado do 6 para 1. No entanto, se nessa floresta já não existir nenhum caminho livre, então não é colocado nenhum marcador da mesma. Depois de terminar a fase de fogo, irá decorrer o final de ronda, no qual será passada a carta de primeiro jogador ao jogador à esquerda do jogador que foi o primeiro jogador nessa ronda. Grande parte das cartas possuem na parte de baixo vários símbolos, permitindo realizar algumas ações especiais ou adquirir alguns bónus ou recursos especiais. Sempre que existe um símbolo de ficha de machado, seja numa carta, seja num tabuleiro, os jogadores irão adquirir uma das fichas de machado. Depois de adquiridas, o jogador poderá utilizar uma ou mais fichas de machado para modificar o valor das cartas jogadas para colocar árvores ou para colocar torres de vigia em locais diferentes daquela carta. Se a carta possuir um símbolo com uma interrogação, o jogador poderá colocar a árvore ou a torre de vigia em qualquer valor daquela cor. Se existir um símbolo verde de lince na carta ou no tabuleiro onde é colocada a árvore, o jogador irá ganhar um lince que irá retirado obrigatoriamente da reserva e colocado na sua área de jogo. Se a carta possuir um símbolo de vezes 2, o jogador irá adquirir um desses símbolos, irá colocá-lo imediatamente no local
onde foi colocada a árvore por baixo. A árvore irá contar 2 árvores para pontos de vitórias e maiorias. Mas atenção, uma árvore que possuir esta ficha por baixo também irá contar 2 pontos negativos se acossada pelo fogo. Se a carta possuir um ou mais símbolos de chama, o jogador irá retirar esse número de fogos do tabuleiro onde colocou a árvore, ganhando 1 ponto de vitória por cada marcador de fogo retirado. Se a carta ou no tabuleiro existir um símbolo verde de corta-fogo, ele irá receber um desses marcadores de corta-fogo da reserva geral, que irá colocar no tabuleiro onde colocou a árvore, ganhando de imediato 2 pontos de vitória. No entanto, se não existir nenhum caminho desocupado, o jogador não irá colocar nenhum corta-fogo e também não irá ganhar esses 2 pontos de vitória. O final do jogo irá acontecer no final de uma ronda onde um jogador, pelo menos um, já não tiver árvores nenhumas no seu armazém. Na pontuação final, os jogadores irão pontuar cada um dos tabuleiros, tanto de floresta como da torre de vigia, ignorando todas as árvores não pertencendo a um jogador. A forma de pontuar cada um dos tabuleiros está descrita da página 12 à página 18 do livro de regras. Mas atenção, se o tabuleiro de floresta de espinhal, que é este que está aqui, estiver em jogo, deverá ser o primeiro local a ser pontuado. Além disso, o jogador irá ganhar 1 ponto de vitória por cada ficha de acampamento e machado não utilizadas durante o jogo. Depois de somados todos os pontos, o jogador com mais pontos será o vencedor. Em caso de empate dos jogadores empatados, aquele que tiver mais pontos na torre de vigia será o vencedor. E se ainda assim persistir o empate, os jogadores empatados irão partilhar a vitória. Depois de sabermos como é que se joga este jogo, vamos saber as minhas opiniões sobre o Floresta. E começamos com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que é que eu gosto mais ou menos. E gosto mais dos seus componentes. Sem dúvida, novamente a Mebo esmerou-se bastante na concepção deste jogo em termos de componentes. Os componentes têm árvores totalmente diferenciadas, cada uma para a sua cor, e correspondem realmente a árvores, a silhuetas de árvores reais. Portanto, cada uma das quadras é diferente e são diferentes bastante. Portanto, é algo muito interessante. Os pequenos meeples dos linces parecem links mesmo, um bocadinho talvez magros demais, assim se possa dizer, mas têm uma parecência muito interessante. Até as próprias torres são interessantes, com os tão screen printed, o topo, apesar dos pilares não serem, ficam na mesma muito interessantes. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto da variabilidade deste jogo, é verdade. A quantidade de tabuleiros de floresta que existem, double-sided, cada sítio faz uma pontuação totalmente diferente. Podem ser modificados os locais onde é que eles estão, para cima, para um lado, para o outro. As combinações deste jogo são imensas e a maior parte delas vai fazer diferenciar de jogo para jogo. Portanto, a replayabilidade, a rejogabilidade deste jogo também é muito grande em termos de pontuar de formas diferentes, e eu gosto bastante disso. Cada tabuleiro sente muito a diferença. O trabalho que o Nuno e o Presmac tiveram para diferenciar grandemente cada um dos tabuleiros é sem dúvida de louvar, e é por isso que está aqui no gosto muito. E o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos de demasiados fogos. Os fogos aqui podem ser extremamente prejudiciais, extremamente causadores de ansiedade, porque se não apostarmos nos bombeiros, os nossos adversários não vão fazer por cortar, para apagar os fogos que acossam as nossas árvores. Por isso mesmo teremos que fazer por nós. O que quer dizer que, se o fogo espalhar-se constantemente, tivermos azar na viragem das cartas e houver um fogo constantemente esteja nos tabuleiros onde nós temos as nossas árvores, vai ser extremamente difícil, porque só podemos fazer então o movimento dos bombeiros
uma vez para apagar 1 ou 2 fogos, o que por vezes é muito pouco. E o que é que eu gosto menos? Tem a ver também com isso do fogo. Tem a ver com que nós nunca poderemos, tipo, retirar uma árvore para replantar uma árvore no outro lado qualquer, tentando fugir ao fogo. Se já tiver, e vai dizer, então ao corta-fogos, se já lá tiver um marcador de fogo, nós não podemos retirar, colocar um corta-fogo ali para evitar as nossas árvores serem acossadas pelo fogo. Portanto, aí vamos outra vez parar. Muito fogo, pontos negativos, ansiedade e algo que eu não gosto mesmo nada. E depois sabemos o que é que eu gosto mais, menos e mais ou menos. Vamos saber as minhas opiniões finais e globais sobre este Floresta da Amebo Games. E o que há a dizer? Eu gosto muito deste jogo, apesar de me causar ansiedade sobre esta parte de perder pontos, que acho que é a parte mais negativa deste jogo, é mesmo a perca de pontos. Ainda assim eu gosto muito do jogo, eu segui o jogo desde a sua infância até ao projeto final, à parte final deste jogo, e sempre achei muito interessante. Ele está bastante diferente desde que o vi pela primeira vez, mas o seu DNA, a sua essência é a mesma, plantar árvores para depois as pontuar de várias formas. Logo no início não havia assim tanto fogo e não havia uma parte do fogo tão vincada neste jogo, mas foi assim que a Amebo, o Nuno, o Presmec decidiram avançar para talvez as pessoas conseguirem ver o sofrimento das florestas, o sofrimento das pessoas que lá estão, o sofrimento dos bombeiros que lutam contra os fogos todos os anos, e sem dúvida tematicamente é muito interessante. Dá-nos uma parte ali de esperança, de reflorestação, de colocação ou melhor, de criar famílias de linces. Portanto, nem tudo é mau, assim se possa dizer. Sem dúvida, tem que haver ali um balanço temático que eu acho muito interessante entre plantar, libertar linces e o fogo. Mas também há aquela a urgência e o dever de apagar fogos. Por isso mesmo é um jogo que eu gostei de jogar nas várias iterações e agora nesta também. Causador um pouco de ansiedade, mas é um jogo que eu aconselho a jogar. Aconselho, é assim, não é um jogo familiar leve para crianças, não é um jogo para crianças, até porque diz 14 anos, não é um jogo para crianças, é um jogo com umas regras um pouco, podem ser complicadas para pessoas que estão acostumadas a jogar jogos familiares. Portanto, é um jogo já médio, portanto, entre o familiar e o médio, portanto, um familiar plus a caminhar para o médio. Portanto, já é um jogo que tem umas regras já mais complexas, com estratégias complexas, porque cada tabuleiro funciona de forma diferente e isso pode fazer que as crianças seja extremamente complicado para muitas crianças de uma idade de pouca idade conseguir estar a pensar em várias formas de pontuar, em 5, 6, 9 formas. Eu não digo 9, mas temos que pensar na nossa coisa e depois as outras 5 é complicado para crianças, portanto não é do todo um jogo familiar, mas para gamers eu acho que é um jogo muito interessante, um puzzle espacial muito interessante, de pontuação variável, é sem dúvida muito bom. Eu gosto, adoro, sem dúvida é um jogo que faz esta variabilidade de pontuação de uma forma muito interessante e acho que é isso que atrai e deverá atrair os gamers, e se gostam desse tipo, sem dúvida o Floresta fala muito bem e acho que está no vosso dever experimentar este jogo e com muita possibilidade vocês vão adquiri-lo por várias razões. E pronto, foi este o como jogar e análise do jogo Floresta. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.